A Demurrage, nesse tempo, né, os armadores ali na década de 90, os armadores eles começaram a olhar para a Demurrage como uma receita. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a bordo do Sem Calado Podcast. Meu nome é Emerson Dias e mais uma vez eu tô aqui com um convidado super especial para vocês. Mas antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês curtirem e indicarem para os amigos, que sempre é um episódio de muita qualidade para vocês. E hoje não é diferente. Tem um convidado que já tem uma baita experiência na área, mas é um grande amigo. A gente já atuou em várias vezes, né? Em vários momentos da nossa carreira profissional. A gente esteve junto e, para mim, é uma grande honra poder receber aqui para ele contar a história dele, que é uma história muito legal, muito inspiradora. Então, seja muito bem-vindo a bordo, Gilvan França, que é CEO da GM Containers. Isso aí, Emerson. O prazer é todo meu, na verdade. Né? Quando fui convidado aí, não hesitei, né, em aceitar o convite. Para mim é uma honra muito grande, tenho acompanhado esse excelente trabalho do Sem Calado aí, né, que é um trabalho que, na verdade, soma bastante, né, na vida das pessoas, do comércio exterior como um todo. E para mim é uma honra muito grande estar contribuindo de alguma forma aí e também aprender mais um pouco, né, com certeza aí das nossas histórias aí, né. Eu digo que para mim esse programa ele tem sido um MBA, porque a cada episódio eu aprendo mais. É, né? Verdade. Porque a gente escuta as experiências, né, as histórias dos profissionais que vêm aqui e sempre é muito enriquecedor. Né? E hoje eu sei que tenho certeza que não será diferente. Bacana, bacana. E eu queria saber, na realidade, quando foi que você começou e como foi que você começou? A minha história é uma história bem interessante, assim, né? Porque eu lembro que no dia em que eu decidi ir para o comércio exterior, eu tinha, no mesmo dia, eu tinha duas oportunidades de emprego, né? Uma delas era num banco, não sei se você lembra, o BIC Banco. Eu lembro. Banco da Indústria e do Comércio. Então eu tinha ali uma oportunidade de iniciar o trabalho ali, né? Escriturário na época, né? E aí um salário bem bacana, o dobro do que eu iria ganhar indo para uma agência marítima. E aí eu fui pedir um conselho ao meu irmão, falei, poxa, eu tô com essas duas oportunidades e obviamente pela idade ali você já pensa em moto, em roupa, aquele negócio todo, né, tênis de marca. E aí eu falei, poxa, o banco e tal, ele falou, olha, se eu puder te falar alguma coisa, eu realmente te aconselho, vai pro comércio exterior, vai para Dickinson, Agência Marítima Dickinson. Caramba! 1987. Nossa, né? Em março ali, ele falou, cara, vai para o Comex aí, porque é muito promissor para você, vai ser melhor. Ele já era bancário há 20 anos. Ele falou, eu estou onde estou porque lutei muito para isso, mas é muito difícil de chegar onde eu estou. Vai para o Comex exterior aí, que deve ser um caminho melhor para você e tal. E naquele dia eu optei realmente em seguir esse caminho do comércio exterior, que a gente brinca bastante. Quando entra na veia, não sai mais, né? A gente fala que é o mosquitinho, né? Quando o mosquitinho pica, já era. Exatamente isso. E aí eu, fui picado por esse mosquito. Eu comecei ali na Dixon como office boy, né? E ali a gente... foi uma escola. Aprendemos desde do beabá ali, né? Então, eu lembro que eu fiquei 10 meses nessa função, entregando manifestos, né? Manifestos de exportação para as entidades ali, APS, que era a Associação Profissional a Associação Profissional das Entidades Estivadoras de Santos, Sindicato da Estiva, Sindicato dos Conferentes, Vigia Portuário, várias entidades, e fazia banco, fazia isso, aquilo, e de repente surgiu uma vaga, um colega ali, ele foi para uma outra empresa, foi para Hamburg Sud ali na época, e de repente surgiu essa vaga no departamento de containers, não era ainda, não tinha a palavra logística tão usual no nosso meio, né? E aí eu fui convidado para essa vaga e o gerente me chamou, me deu essa oportunidade e eu prontamente aceitei. E ali realmente foi um começo ali da minha jornada nessa
nesse mundo logístico que a gente, né, caminha até hoje, né? Sim. E a gente começou ali, a nossa jornada ali foi muito bacana, muitas experiências, né? E quanto tempo você ficou na Bogsud? Na verdade, na Dickinson, né? Na Dickinson. Na Dickinson. Na Dickinson eu fiquei ali por 3 anos. Tá. Por 3 anos, de 87 a 90. E com o meu crescimento, eu recebi uma oportunidade na Local Frio. Ah, sim. Local Frio. Eu lembro de você na Local Frio. Ó. Isso. Na época do Coner. Sim. Sim, era os clip-on, né? Exato, exatamente. Então a gente trabalhava com muitos equipamentos Coner ali, né? Tinha muita fruta para... Só para vocês entenderem, é o seguinte, hoje você conhece o container integrado, tem um maquinário reefer junto com a caixa, né? Acoplado, né? Antes não, era separado. Então você tinha o Coner, que era só a caixa, e você acoplava o maquinário, né? Que era o clip-on. Né? E quando ele embarcava sem o maquinário, né? Utilizava a estrutura técnica do navio, né? Exatamente. Então foi essa época aí, Local Frio... Era um movimento muito grande e tal. E ali eu tive uma vivência também, uma passagem rápida, até porque eu estranhei bastante, né? A gente ali, vamos dizer, Mauricinho de escritório ali, né? Das 8 às 18. E de repente ali na Local Frio a coisa era operacional e a coisa era totalmente diferente. Então para a gente habituar ali foi uma grande experiência também, né? Uma grande experiência. Depois acabei voltando para a Dickinson, né? Ficou na alma ali o amor, inclusive eu queria aproveitar esse momento e é um momento de agradecimento aí ao meu eterno diretor, o Osmar Kusteati. Osmar. Aquele uruguaio que tem um coração do tamanho do mundo, né? Ele me deu a oportunidade ali de ter um posto ali de coordenação, de gestão. E foi ali realmente que eu deslanchei, foi um crescimento muito grande que a gente teve ali, né? Aquela vivência com os depots, né? Aquela época que nós queimávamos café dentro do container para tirar o odor, né? É verdade. Então a gente vivenciou toda essa época aí, começamos a inventar os upgrades, né? Os depots ainda não tinham essa cultura do upgrade, todo mundo gostava de fazer os reparos ali by the book, e depois a gente começou a revolucionar, né, essa coisa do lixar piso, de pintar, de fazer... Preparar o container para uma carga mais sensível. Uma carga nobre, exato, Sim. porque nós tínhamos muito, né, o café naquela época já era muito agressivo, a exportação de café, o Brasil sempre foi, né, um líder aí na exportação do café, e naquela época nós já tínhamos ali um nível muito grande, né, um volume muito grande de exportação em containers. Então, isso demandava um equipamento de uma alta qualidade, né? Sim. Então, nós tínhamos lá os historiadores, né, de grandes empresas também, né? Cibox, José de Almeida, Sim. né? Então, esse pessoal aí, obviamente, canetava quando o equipamento não estava de acordo. E aí a gente começou, então, a inventar aí, né, os processos, né, com upgrade, começamos a lixar, pintar piso, e isso deu muito certo, né? O Marcelo Gonçalves esteve aqui e ele contou uma história que ele era expulso dos depots, porque ele começava a cortar os reparos. A dona Érica, principalmente, expulsou ele umas 5 vezes. Olha só, dela. O vilão, né? O vilão do... e isso era uma coisa que foi muito discutida, né? Porque, obviamente, se precisava de um equipamento de qualidade e nós ali tentávamos achar alternativas para que esse problema fosse solucionado. E quando nós criamos essa situação de upgrade, foi uma coisa que foi bacana. Os armadores, né, aceitaram, as tarifas eram muito convidativas, né? E aí a coisa começou a rolar. Então eu fui vamos dizer, um dos precursores aí desse processo, né, de se fazer o upgrade e tal. E naquela época tínhamos ainda o teste de estanqueidade. Sim. Outro dia eu estava conversando com um amigo aí, hoje não tem mais isso, né? Hoje os equipamentos vêm aí com uma borracha de vedação boa, né? O equipamento, na sua totalidade, um equipamento bom. Antes não, né? E como era feito antes esse teste de estanqueidade? O teste de estanqueidade é como se fosse uma VAP, vamos dizer hoje, uma máquina de alta pressão, né? Uma máquina de alta pressão que se banhava, né, o container
a fim de que se notasse, obviamente, alguma situação, né, de infiltração de água, né, no interior do container. Então, se passasse alguma coisa na borracha, ou obviamente nos painéis, algum furo, alguma coisa, então aquela unidade estaria reprovada. Entendi. Né? Então eu lembro que a GM, a montadora, a GM eram empresas assim que realmente exigiam... O próprio café, né? Porque se você tem uma gota de água pingando no café, você acaba perdendo ele inteiro. Exatamente. Né? Então a gente tinha um teste de luz também, né? Que os vistoriadores faziam, né? O famoso... Da sacanagem, né? De ficar preso, né? Deixar o vistoriador lá um pouquinho a mais para ele sentir o drama. Mas essa época foi uma época muito bacana, que a gente começou a criar alternativas e hoje a gente vê o fruto, quanto avançou aí na questão de qualidade de equipamento, até mesmo a fabricação. Hoje a gente tem um outro nível, né, de fabricação de container, então foi muito bom a gente vivenciar toda essa revolução, essa melhora, né, para que hoje a gente tivesse aí um patamar bem mais elevado no atendimento aos clientes no que tange a qualidade de equipamento, né? Sim. Quando você fala em qualidade do equipamento, principalmente hoje com a preocupação por qualidade da carga, né? Sim. Do transporte. Sim. No passado, talvez você não tivesse tanto essa preocupação como se tem hoje em dia, Sim. né? Porque hoje, por exemplo, o próprio reefer aí, né? Que envolve aí diretamente você aí, né? Hoje você tem que ter um equipamento de muita qualidade, hoje a gente tem aí muita tecnologia, né? Para que se controle. Então, são claims aí... Eu costumo dizer que o equipamento reefer ele está hoje para o mundo da refrigeração, assim como a Fórmula 1 está para a indústria do automóvel. Sim. Então, tudo que sai de alta tecnologia sai primeiro no container para depois ir para os outros equipamentos que tem de refrigeração no mercado. Sim. Então, é um equipamento realmente de muita qualidade, né, e uma tecnologia muito avançada. Exato. Poxa, antigamente aí o PTI, né? O PTI se arrastava aí, né? Era 24 horas. Exato. Né? A linha de produção era uma coisa que realmente demandaria muito tempo. Hoje você vê que você faz um short PTI hoje aí já libera, né? Em 1 hora. E muitas vezes nem precisa fazer o PTI, porque agora existe um monitoramento remoto no próprio equipamento, que monitora o último funcionamento e a partir dessas informações ele decide se o equipamento necessita ou não passar por um novo PTI. Olha que coisa, né? Para minha área isso não é muito bom não, mas tudo bem. É verdade, a tecnologia chegou para incomodar um pouquinho também, né? Mas faz parte, tem que ser assim, né? Porque a gente tem que se especializar em outras áreas, principalmente ligado à tecnologia. Né? Sim, é verdade. Né? Hoje mesmo aí, até nos operadores portuários, né, Emerson? Hoje eu tava lembrando outro dia estava fazendo esse flashback aí, essa retrospectiva da minha carreira e lembrando que eu mesmo acompanhei vários navios, né? Nós, da agência marítima, nós éramos designados para acompanhar a descarga dos contêineres vazios no costado do navio. Sim. Então você pegava ali, eu lembro que você pegava um fiscal da alfândega na casa dele ali de táxi, e nós íamos para o costado do navio para acompanhar a descarga daquele navio. E um navio com 100 contêineres, o navio ficava aí 4, 5 dias, uma semana, né? Aqueles pau de carga que nós chamávamos, né? Hoje você não consegue nem imaginar você interromper uma operação para fazer uma inspeção visual. Exatamente. Hoje aí você tem os grandes operadores aí que tem um tempo recorde de movimentos, hora, né? E antes um navio desse ficava muito tempo aí atracado e era uma morosidade muito grande. Os navios que a gente chamava, repito, pau de carga, que era o guindaste próprio ali e demorava-se muito para descarregar contêineres. Então um navio que atracava, nós ficávamos aí vários dias acompanhando uma descarga de contêiner vazio. E hoje você vê o que nós conseguimos aí avançar, né, a nível de produtividade, tecnologia, e isso é muito bacana, né? Sim. Novos tempos, né? Novos tempos. Mas me diz o seguinte, você estava atuando por quantos anos você, na tua volta para a Dickinson? Ficou quanto tempo? Eu passei 3 anos na Dickinson, passei 1 ano na Local Frio, né? E depois retornei a Dickinson, fiquei lá mais 3 anos, né? E aí a gente cresceu bastante, né? E depois disso nós fomos para Expresso Mercantil. Caramba, que legal. Expresso Mercantil, e foi também ali muito bacana, porque ali nós assumimos
2 supervisões, 2 coordenações, né? Foi a parte de logística mesmo, né? Nós tínhamos ali vários armadores, né? Costa Container Line, a famosa CCL, Frota Oceânica, Senator Lines, depois a Rangin veio como presente ali, né? Na quebra da Dixon ali. E então foi o outro período de muito aprendizado. Depois nós assumimos também o departamento de demurrage, né? Então a gente obviamente conseguiu absorver ali 2 coordenações, né? Uma que era o departamento de logística e a outra que era o departamento de demurrage. Então também era pauleira e foi uma época também muito produtiva, muito legal. E eu lembro que, voltando aí da Dixon, tem uma história aí logo no começo muito pitoresca, muito engraçada aí, né? Porque a questão ali da visita de navios e tal, e nós tínhamos ali um colaborador, um visitador, famoso Newton Charles Stilwell, né? Se ele estiver nos vendo aí, e ele é um dos visitadores ali e tal, e ele tinha aquele inglês de cais ali e tal, né? Hoje a gente se qualifica, né? O pessoal hoje é muito mais qualificado que aquela época. Aquela época, né? O inglês era uma novidade, era uma barreira para alguns e tal. E ele era visitador de navios. E eu lembro que ele tinha ido nesse navio, numa viagem anterior do navio ao Porto de Santos. Ele foi fazer a visita e tal. Ele tinha muita amizade com o capitão lá, né? E aí, E na próxima viagem ele não conseguiu atender esse navio, foi um outro visitador no lugar dele e tal. E aí, quando esse navio retornou, aí ele foi a bordo, foi fazer o trabalho dele normalmente. E o capitão falou: rapaz, como é que você tá? Tá tudo bem? How are you? E aquele negócio todo, tempo que eu não te vejo. Na nossa visita aqui ao Porto de Santos, você não estava, você nos atendeu, aconteceu algum problema? Ele falou: Hi, Captain. Yes. Aí ele: aconteceu algo, the dog, inhaque, in my pernation. Eu já ouvi, please assination, mas papelation, agora... The dog, inhaque, in my pernation. E aí, cara, aquilo virou realmente... Isso é pra vida, né? Isso é pra vida. Eu tenho aí 35 anos de comércio exterior, né? E isso eu vou passar pros meus netos, né? Muito bom. Foi uma fase aí muito bacana e são coisas que a gente guarda aí na nossa memória, né? Uma fase muito legal. E na Expresso Mercantil, nós crescemos ali bastante também, a questão da demurrage, né? A demurrage nesse tempo, né? Os armadores ali na década de 90, os armadores, eles começaram a olhar para a demurrage como uma receita. Sim. Porque até então, a demurrage... Mas eu acho que até hoje, né? Sim, hoje principalmente. Absurdo, né? Hoje principalmente, não só os armadores, como os agentes de carga, né? Sim. Os agentes de carga hoje também cobram lá a sua demurrage dos seus clientes e tal. Então, hoje é uma receita muito importante. Nessa época, nem tanto, porque não sentia sistema para controlar a devolução dos containers e tal. Eu sou da época, para quem não sabe disso, nós controlávamos o estoque de containers em fichas, né? Como aquelas locadoras de filme. Sim. Então, nós controlávamos, cada container era uma fichinha daquela ali, né? Então, eu lembro que o azul era o 20 pés, o verde era o 40 pés, o azul com tarja azul, com aquela canetinha, né? Era o 20 open top, o verde com a tarja era o 40 open top. Nossa. E a gente controlava, e cada container tinha lá a sua numeração, tinha a coluna do avariado, a coluna do aguardando o reparo, dos disponíveis, do padrão café, o reefer. Então, assim, depois tudo se modernizou, né? Então, eu sou da época da DUC, né? Documento de unidade. Então, onde a gente apresentava a DUC para a Receita Federal, né? Então, depois as coisas foram... Não era datilografado, não, né? Era datilografado, era datilografado. Era era C espaço T espaço I espaço U, ou seja, a sigla do container. Até você digitar o número, você está com sono já.
Então, era uma época que, na verdade, era tudo muito manual, né? Muito manual. A gente brincava aí que a gente estava na época do Barney ali ainda, né? Tudo muito... E, de repente, as coisas foram, né? Veio a era do computador, veio a era do fax, veio a era daqui a pouco do e-mail, e as coisas foram evoluindo, né? E hoje a gente vive esse mundo super tecnológico, globalizado, né? As coisas são, né? Exato, muito mais fáceis. Então, esse crescimento para nós aí foi muito bom, porque, como eu te disse, a gente conseguiu participar, contribuir com muita coisa aí dentro do mundo do container, né? Então, inclusive, voltando à questão da Demurrage, nós conseguimos ali fazer com que os armadores enxergassem que a Demurrage realmente era um fator muito positivo, era uma receita. Muitas vezes se faturava muito mais do que um navio, às vezes, que saía under, né? Então, assim, começou a se dar muito valor para isso, e aí se criou o sistema para controle de demurrage, né? E as coisas foram acontecendo, e hoje a gente vê aí que, como você mesmo disse, se valoriza muito mais hoje o controle, a cobrança de demurrage, porque hoje realmente é uma receita importantíssima, não só para os armadores, como também para os agentes de carga aí também que controlam aí os equipamentos dos seus clientes. E uma dor de cabeça para a galera do jurídico. Uma dor de cabeça para a galera do jurídico. Hoje mesmo alguém me perguntou, poxa, eu queria ver aí no Porto de Santos, um amigo, né, de outra cidade, eu queria comprar containers de leilão. Então, na ideia, para você ver como, né, na ideia dele, se a carga ela é leiloada, o container também está sendo leiloado. Não, né? Então, eu falei, não, cara, não é assim que funciona. Geralmente, os advogados, né, dos grandes carriers, aí, dos armadores, eles pedem a desova para a Receita Federal, entram com pedido de desova. A Receita Federal geralmente dá isso como deferido e aí intima a Receita Federal, né, a alfândega, a desovar esse container. Então ele tira essa carga que foi apreendida, mas o container ele é apenas uma embalagem da carga. Então ele tem que ser devolvido para o armador. Então não é assim, o container também vai para o leilão, né? Então a gente teve que explicar ali que não é bem assim que as coisas funcionam, né? E aí o legal department aí o pessoal gosta, né? Porque são coisas para resolver, né? Muita, né? Muita. Mas aí você trabalhou no Demurrage, mas também foi trabalhou em outros setores também? Sim, então, como eu disse, eu assumi o departamento de logística. Né? Já era logística? Já era logística. Então, eu fui para lá justamente para assumir esse departamento de logística. Né? Tínhamos esses armadores lá, Shoyang, Costa Container, né, CCL, Euresa. Então, uma gama de armadores. E aí eu fui para lá justamente para a gente colocar a casa em ordem e tal. E depois disso aí, a gente teve a oportunidade de pegar esse departamento de demurrage que estava bem, né, desorganizado. A diretoria nos confiou, né, esse trabalho. Era um trabalho muito desafiador, porque até então a coisa estava um pouco descontrolada, ninguém estava fazendo, isso estava parado, e o armador, eu lembro que ele deu um deadline, ele falou, dou um deadline para vocês para começarmos a receber tudo que está parado aí. Aí eu falei, olha, vocês têm que me dar aí o aval para a gente poder ter mão de obra, e a gente vai, e graças a Deus, isso aí eu te falo com muito orgulho, assim, né? Leva para minha vida também. Um espaço de poucos meses, nós conseguimos fazer um excelente trabalho, né? Também o nosso amigo Walter Bianchi, uma lenda também do Comex, se ele estiver nos vendo e nos ouvindo aí, também é alguém que eu aproveito para agradecer, que me deu muita oportunidade, né? Ali na Expresso Mercantil foi alguém que pegou na minha mão ali e me deu muitas oportunidades, me abriu várias portas ali, confiou no nosso trabalho, e a gente conseguiu fazer um trabalho em excelência ali. Tivemos ali uma gratidão muito grande da diretoria, não só eu, como toda a equipe, até porque
ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Tinha uma equipe ali por trás, ali, uma equipe muito boa, muito aplicada, e a gente conseguiu fazer um trabalho em excelência ali, e é uma coisa que eu também carrego comigo aí com muito carinho, né? A gente pegou a coisa bem fora de controle, né? Sim. E ele falou, olha, eu lembro que ele me levou para a sala de reunião, me fez esse convite, ele falou, vem aqui que eu quero te mostrar agora o bicho. E aí quando ele me mostrou, ele falou, olha, são essas 2 mesas aqui, os papéis são esses, não sei onde começa, não sei o meio, não sei onde termina. Então, o bebê é teu. E aí nós sabíamos que nós teríamos ali um grande desafio, né? Mas, graças a Deus, a gente fez um trabalho com muita seriedade, com uma equipe muito boa, conseguimos colocar a casa em ordem. O armador, por sua vez, ficou extremamente satisfeito com o resultado. Então, isso é uma coisa que me deixou com... Porque o trabalho bem feito, ele te dá muita satisfação. Sim. Né? Quando você trabalha, e trabalha principalmente num lugar onde você se sente valorizado, te dá muita satisfação, muito prazer, né? Sim. E isso foi o meu sentimento ali, né? Legal. E aí você ficou quanto tempo lá? Dessa vez 3 anos, mas aí depois você foi para onde? Então, ali na Expresso Mercantil, nessa época, começou aquela moda dos armadores abrirem os seus escritórios. Sim. Né? Você lembra disso, que aí um abriu, o outro abriu. E o carro-chefe, o principal cliente nosso na Expresso Mercantil, era a Hanjin Shipping. Sim. A Hanjin Shipping era um armador sul-coreano, né? Onde lá trabalhei por 15 anos, né? E era o nosso principal cliente. E, de repente, também eles idealizaram de abrir um escritório, né? Um escritório próprio. Também agradeço aqui muito, né? Vai mais um agradecimento aqui a nosso amigo Elmer Justo. Sim. Né? Mais um, cara. Não, aqui muitos que passaram aqui agradecem muito ao Elmer. Os irmãos, Sim. de uma forma geral. Sim. Sempre tem alguém contando uma história. E eu já falei, preciso que eles venham aqui, os 2 Isso. irmãos, né? Era para ter vindo já. Isso. O Elmer, ele foi o precursor da abertura do escritório da Hanjin, né? Sim. O Elmer, ele um cara fantástico. E aí, nessa época, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele ali no setor de logística. Aprendemos também bastante ali, né? Mesma coisa, desenvolvemos ali a questão da logística e também, ao mesmo tempo, o controle de demurrage, né? Acoplado ali a todas as atividades do setor de logística. E ali também desenvolvemos um excelente trabalho, cara. Ficamos ali por 15 anos. Caramba. Né? Foi uma vida, né? Mas agora conta pra mim, como é que era trabalhar com coreano? Muito difícil. Hard work, né? Muito difícil. Você participou de algumas reuniões, né? Sim. Então você viu que não era fácil. Eu lembro também de uma feita, se você me der oportunidade aí. Claro. Nós estávamos numa situação muito delicada, porque o comercial ele fechava muitas cargas com a Ajinomoto. Sim. A Ajinomoto é o bicho-papão de vários armadores, né? Por conta da qualidade que se exige do equipamento. São muito criteriosos, né? Sim. E eu lembro que uma das situações, o diretor, ele falou, olha, numa reunião eu estou achando que o problema de falta de equipamento é você. Eu falei, Ele falou, o problema acho que é você, porque todas as vezes que a gente está fechando, a Ajinomoto está declinando porque não tem equipamento com a qualidade que eles precisam. Então, eu acho que o problema é você. E prontamente eu falei, olha, você já está convidado para ir ao depot comigo, para que a gente veja em loco e você realmente consiga tirar essa dúvida. Né? Se realmente o problema está no departamento de logística aqui, se a gente não está fazendo o que a gente deve fazer, ou se existe um outro problema que é esse que eu estou dizendo já há algum tempo, né? E você talvez não esteja aí dando tanto valor a isso. E aí, ele falou, eu topo, eu vou sim, e marca a data e tal. E aí eu lembro que a gente marcou lá com a Facina, marcamos lá nosso Magal, né? Nosso Magal. Sim. E eu marquei lá com o Magal, falei, cara, eu preciso levar o coreano aí, ele quer saber por que a gente não consegue atender a Ajinomoto.
o comercial fecha a carga e a gente está sempre declinando. Um booking de 30 containers, os caras conseguem pegar 2 e ele está achando que isso é má vontade nossa aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, faz o seguinte, prepara a nossa pilha, coloca todos os containers que você tiver aí, os melhores e tal, coloca já no chão e a gente vai dar uma olhada e tal. Ele falou, não, Gilvan, pode deixar que eu vou fazer aqui. E aí nós marcamos essa visita, fomos lá. E quando lá chegamos, a gente começou a olhar os containers. E aí ele perguntava, esse aqui? E o Magal falava, não aprova. Esse aqui, mas por que não aprova? Então tinha containers com mancha de óleo no piso, containers com marcas de pneu no piso, containers com um pouco de corrosão interna. Então, obviamente, são containers que jamais atenderiam o padrão da Ajinomoto, né? Glutamato de monossódio, né? O produto. Então, e aí ele viu lá uns 8 containers de 40, né? Os HC, ele viu os HC lá e ele, poxa, mas como? O container está intacto, mas não tô, poxa, não... Que container então essa Ajinomoto aceita? E aí eu lembro que o Magal olhou para mim e ele falou, posso? Falei, pode. Aí ele falou, e aí nós fomos em uma pilha da Hamburg Sud, containers seminovos, e aí abrimos, e aí o Magal com muita elegância falou, esse aqui a Ajinomoto aceita. Aí ele falou, eu lembro, uou, aquele jeito. E aí ele ficou espantado, e ele falou, Gilvan, me desculpa, eu não queria entender uma situação que hoje eu estou entendendo. Na verdade, a frota da Rangin era uma frota já ultrapassada, não havia renovação de frota, como os armadores fazem hoje, com uma regularidade tremenda. Sim. Hoje você passa aí na rua, a Maersk agora, né? Você já viu os azulzinhos, né? Então, assim, inclusive falando em Maersk, aí gostaria de mandar um alô para minha filha aí, né? Giovana aí. Giovana, tá defendendo a estrelinha azul agora, né? Tá lá no Customer Service aí, Giovana, um abraço para você. E então, Emerson, não havia uma renovação de frota. Então, era uma coisa que, obviamente, ele não podia fazer, né? Tantas coisas, mas, ao mesmo tempo, não queria entender qual era o problema realmente em loco. Então, essa visita ao depot aí, ele realmente viu o nosso problema e concordou conosco e reclamou com o CU lá, né, que era o nosso head office lá, argumentou por que das quedas, né, dos bookings estarem declinando. E isso foi uma coisa bacana, porque ele conseguiu entender a cultura. Até porque quando os coreanos eles vinham para cá, Emerson, eles não tinham a noção o que era um carga geral e um food grade. Eles não sabiam o que era isso. Nossa. Porque tanto lá na Ásia quanto na Europa se tinha a cultura de, por exemplo, em um container one-way se colocar um produto químico. Sim. Né? Então eles não tinham essa noção lá. Nossa, aqui não, né? Até hoje a gente sempre teve esse cuidado, o que é food grade, o que é padrão, né? Alimento é padrão alimento, o que é carga geral é carga geral. Eu tenho uma história engraçada até falando sobre isso. Eu fiz uma viagem a bordo do navio, né? Navio de suco de laranja daqui para os Estados Unidos, né? Então, a gente sempre imagina, né, que nos Estados Unidos lá, se aqui a gente tem tanto cuidado, né, com o alimento, imagine lá, né? E olha só o que aconteceu. Aqui, para carregar, sabe como é que é ali na Citrosuco, ali na RDC, todo cuidado. Os tanques, eles são completados com nitrogênio, para não ter nenhum tipo de bactéria e tal. Então, todo cuidado para poder embarcar esse suco. Tudo bem, 15 dias de viagem, a tripulação também, controlando os níveis de nitrogênio dentro de cada tanque, aquela preocupação. Quando chega nos Estados Unidos, lá em Tampa, um calor danado, o navio atraca. Aí, de repente, vem uma fila de caminhão-tanque e os caras conectam uma mangueira podre, cheia de óleo lá no navio. E com essa mangueira, eles tinham uma bomba e essa bomba bombeava e ali no ambiente mesmo eles enchiam os caminhões. Aí eu falo, cara, a gente se preocupa tanto com a qualidade do produto e tal. E lá, que é onde eles estão recebendo o produto, que é o suco de laranja, sim, eles não têm o mínimo de preocupação que nós temos aqui no Brasil, né? E nós temos aquele complexo de vira-lata, né? Exatamente. É uma ideia equivocada que eles têm ao nosso respeito, né? Aqui a gente tem
um padrão de qualidade que a gente realmente não perde para a cultura desse pessoal, né? Aqui a gente, o nosso controle de qualidade, tanto em cargas como nos equipamentos, é de altíssimo nível. Mas não se tinha isso, né? Lá fora não se tinha esse cuidado. Sim. Né? Até mesmo aí você via a tripulação dos navios aí, né? Então é uma coisa que nos preocupava bastante, né? Mas para nós foi muito legal, porque a gente sempre foi remando contra a correnteza, né? E muitos protocolos, né? Muitos conceitos a gente conseguiu que caísse por terra. Né, com a nossa experiência ali, com os nossos estudos, né, de tentar sempre melhorar, inovar, né? Sim. Então, por isso que eu digo, hoje a galera aí consegue usufruir de coisas que a gente plantou, né, lá no passado, né? Pois é, que bom. Espero que continue plantando ainda hoje, né? Verdade. Mas a gente vai fazer uma pequena pausa agora, até eu convido vocês, não pulem. Vejam agora a apresentação dos nossos apoiadores e patrocinadores, grandes empresas, grandes pessoas por trás dessas grandes empresas, todas de confiança. Então, acompanha, conheça as empresas que apoiam Sem Calado, tá? A gente já volta. A Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem, e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. O transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. Fala pessoal, estamos de volta então aqui com Gilvan França. Ele estava contando pra gente sobre a história da Rangin e queria lembrar vocês que acabaram de ver agora as logomarcas dos nossos patrocinadores. Um abraço a todos eles que fazem realmente esse podcast acontecer. Somos muito gratos por todo esse apoio. Então, para nós é uma grande honra fazer sempre essa homenagem para eles, tá? Mas, Gilvan, você estava contando da sua trajetória na Rangin, né? Quanto tempo você ficou na Rangin? 15 anos. 15 anos, né? Antes da Rangin, 15 anos, né? Eu também tive uma passagem pela Libra, né? Sim. Agência Marítima Bússola. Sim. Que depois de um tempo virou aí a famosa Libra Port, né? Sim. E também foi um momento bacana lá, né? Onde nós crescemos muito profissionalmente, né? Cuidava lá da Companhia Paulista, que era um grande armador, Max Braz, né? Que era um armador mexicano, a própria Libra, né? Era um armador nacional. Então, também era um volume de trabalho muito grande. Coincidiu bastante, inclusive, você vai lembrar, talvez, nós tivemos, para quem não sabe, nós tivemos uma fábrica de containers em Santos. Sim. Né? Paulista Tivemos uma Containers. Paulista Containers. Então, eu lembro que nessa época, eu estava justamente no grupo Libra, trabalhando. E a demanda de café era absurda. E eu lembro, nesse momento, a Paulista estava fazendo os containers aqui. E como a demanda era muito grande, sempre havia um déficit no nosso estoque. Sempre faltava container.
E quando a gente notava, então, a falta, quando a gente ia ver realmente que o estoque não suportaria a demanda, né, a quantidade de bookings, então nós discutíamos o assunto com a Libra Rio de Janeiro, que era o nosso head office na época, e eles, com um telefonema, resolviam a situação, ou seja, eles passavam lá um código SC, SC0768, tem lá reserva de 100 de 20 novinhos para você trabalhar. E aí, cara, aquilo era uma delícia, né? Que legal. Porque tinha cliente que reclamava do cheiro de tinta, vai vendo? Porque realmente os containers eram novos, né? Eram containers, então... foi um momento também bem bacana, bem marcante. A gente não consegue imaginar hoje, né? Uma situação como essa, né? Uma fábrica de contêineres fora da China, né? Exato. Tanto que realmente foi por pouco tempo, né? Infelizmente foi por pouco tempo. Depois realmente não deu certo, os custos eram realmente muito grandes e tal. E a coisa não evoluiu. Mas num dado momento para nós foi uma situação muito cômoda, né? Porque os contêineres estavam aqui, né? Do nosso lado. Então era fechar o negócio e a gente distribuir os contêineres, o exportador ia lá, retirava, já levava, estufava. Então ali também foi um momento de grande aprendizado, né? A gente vivenciou grandes coisas lá. E eu lembro de uma feita aí, né, também bem pitoresca, o Emerson. A nossa trajetória, a gente guardou muita coisa bacana, né? E eu lembro que um cliente, ele me ligou e pediu para falar comigo, tal. E aí o pessoal do tronco-chave lá passou pro meu ramal e o cara tava furioso. Transportadora, o cara tava furioso, né? Retirei um container aí e tal, e não sei o quê. Vocês são muito incompetentes, irresponsáveis, não atentam ao trabalho de vocês e tal. E o cara falou um monte e tal. Eu falei, rapaz, o que eu posso te ajudar? O que aconteceu? Poxa, eu tô aqui para resolver o teu problema. Já de antemão te peço desculpas aí, mas o que a gente pode... efetivamente te ajudar. Não, porque vocês esqueceram de me dar o lacre e agora como é que eu vou fazer? O motorista vai ter que voltar e tem a documentação para fazer, eu quero o número do lacre e tal. E aí eu falei, cara, me dá o número do teu booking aí, deixa eu checar aqui, eu ver o que está acontecendo e tal. E aí quando eu fui checar, tratava-se de um container flat rack. Estudante, pega essa aí, pega essa aí. Explica pro pessoal o que é um container flat rack. O container flat rack é um container que ele é uma plataforma. O container flat rack é um container como se ele fosse um colchão, como se fosse uma mesa de ping-pong, né? Então o container ele não tem painéis internos, não tem painel frontal, não tem painel externo, não tem painel. Então é um container que ele, na verdade, nós tínhamos o flat rack convencional, que ele tinha umas travessas, né, fixas. Sim. E depois, com a tecnologia, também se criou o flat rack collapsible, que ele tinha as travessas, mas elas eram removíveis. Então, você conseguia remover, né, conseguia movimentar de forma que o container ficava como se fosse realmente uma mesa. Né? Então, obviamente, o container não tinha porta, e não tendo porta... Não tem lacre. Não tem lacre. Então, foi uma situação ali, eu falei, meu Deus, e me dá sabedoria, né? Uma coisa que a gente lembra aí também, que ficou para a história isso aí, viu? Caramba. E a gente viveu momentos bons ali, aprendemos bastante. A Libra, na época, ela tinha também um depot, né? Tinha um depot do próprio grupo Libra, e nós íamos muito ao depot, e ali é que a coisa, né? Ali é que a onça bebe água, ali que é o aprendizado, é onde você sai da tua cadeira do escritório e vai para a área aprender coisas e, obviamente, também instruir coisas. Então, foi um momento que a gente vivenciou ali, que enriqueceu bastante, né, o nosso conhecimento aí, né? Não, legal. E aí, na Rangin, nesses 15 anos que você passou lá, quais foram os departamentos que você atua? Na verdade, os 15 anos, por incrível que pareça, foi aí na logística e demurrage. Logística e demurrage, né? No começo... teve uma época que você atuou também na parte de manutenção e reparo também, né? Sim, porque ela englobava ali, né? Então, inclusive, na época que a gente viu a necessidade, né, de uma pessoa com expertise maior ali, né? Então, nós recorremos aí ao nosso querido Márcio Lima. Sim, né? Marcinho. Que vai estar aqui em breve. Isso, que é
a peça ouro aí hoje da Real Reefer, né? Sim. E um abraço para ele aí. É um rapaz, um cara, um profissional fantástico, um ser humano, um amigo, né? Um amigo hoje. E eu lembro que quando nós precisamos, na manutenção e reparo, alguém que tivesse um expertise aí no Reefer, o Márcio foi o mais cotado ali na época. Eu não o conhecia. Sim. Eu lembro que ele estava na Ecopátio. Ecopátio, sim. Eu lembro. E na primeira entrevista houve aquela sinergia, uma coisa bacana e tal. E nós contratamos o Márcio para manutenção e reparo. E aí eu, de pronto, assim, passei para ele as coisas. E aí ele começou realmente a desenvolver um trabalho muito bacana, muito preciso. Onde o nosso head office nos Estados Unidos, né, em New Jersey, lá o pessoal realmente apreciou muito, né, o que o Márcio trouxe de contribuição, né, para a empresa. Sim. A nível de conhecimento, a nível de cost saving, né, porque né, a gente vivia esse momento aí de redução de custos. Então o Márcio também foi uma pessoa muito importante para nós lá. E aí eu fui deixando, o Emerson, a Demurrage um pouquinho com os colaboradores que estavam chegando, né? E fui me dedicando mais porque a demanda ela começou a aumentar bastante. A gente vivia ali a questão do peak season ali do algodão, né? Do HC, o peak season do próprio reefer, né? Os navios lotados com containers reefers e tal. Então, eu tive que focar muito na questão da logística puramente ali, deixar a Demurrage ali para a galera cuidando, né? E acompanhar muito a operação, né? Então, descarga, embarque de vazio. Eu lembro que a coisa era tão boa que o frete de importação ele compensava o frete de retorno dele vazio para a Ásia. Caramba. Eu lembro de uma operação que nós fizemos na Ecoporto, um embarque de 450 contêineres de 40 pés, que naquela época não era tão comum assim, né? Hoje a gente falando pode ser que seja um pouco mais comum. Mas na ocasião eu lembro que nós tínhamos tantos contêineres aqui surplus, né? Ou seja, em excesso no nosso estoque, que a própria margem do frete de importação pagava para ele poder retornar vazio. Exatamente. Nossa. Então os fretes eram fretes excelentes. Então a gente tinha isso já como um procedimento, né? Os contêineres não paravam aqui, já voltavam imediatamente para a Ásia para um segundo retorno e girar o mundo aí, né? E eu lembro que você ficou na Hanjin até ser o último a fechar a porta, não foi? Apagamos a luz. Caramba, cara. Apagamos a luz. Foi um sentimento de dever cumprido. É uma empresa também que eu tenho, né, muita gratidão, né? Sim. Me deram a oportunidade ali da coordenação desse departamento, algo que eu sempre gostei de fazer, né? Container é uma coisa que desde os meus 16 anos eu tenho uma paixão muito grande, né? Sempre amei o que eu faço, até porque eu faço ainda, né? Então, foram momentos assim bem bacanas ali na Hanjin, né? Então, quando em 2016 nos foi comunicado ali, né, que a empresa estaria sendo, né, fechada e tal, para nós foi um baque muito grande, né? Mas é aquela história, né? Deus fecha algumas portas para depois abrir várias outras. Exatamente. Né? E né? foi daí que você passou a empreender com um container. Foi, exatamente. Eu tive uma passagem rápida da Hanjin, tive uma passagem muito meteórica pela Hamburg Sud. Sim. Né? E depois da Hamburg Sud ali já estava naquela coisa com a MESC, né? Aquela equipe de transição e tal. O meu gestor falou, Gilvan, eu tenho 40 anos de casa, não sei se eu fico. Imagina você que chegou agora. E aí eu realmente tenho muita fé em Deus, né? A fé, ela sempre moveu a minha vida. Eu sempre fui muito pautado na fé. E eu tinha certeza que, como você disse, alguma coisa ia acontecer de muito bom, de muito positivo. Foi quando eu ocupei também um cargo bacana na Nile Dutch, né? Sim. Fui para a Nile Dutch, para Rocha Mar, né? E ali desenvolvemos também
um trabalho bem legal, Muito legal, né? Você acompanhou bastante, a gente falava aí semanalmente, né? Uhum. Riferbras sendo sempre muito parceira, né? Na verdade, todos esses anos aí, né? Sim. A gente sempre teve uma ligação, inclusive na época da Dickinson, né? A gente já tinha uma aproximação, né? Com o Clay, com o Nivaldo ali, já tinha aquela coisa toda do movimento, do volume do Riffer, né? E estando em outras empresas, a gente sempre teve essa preferência, né? Essa mentalidade de sempre estar coberto pela qualidade e a eficiência da Riferbras no que tange aí ao Riffer. Então, isso para a gente foi também muito, muito bacana. E agora na Nail Dutch, né, a gente tinha essa ligação aí também. Foi um outro período em que dever cumprido, né, quando a Nail Dutch, em 2021, ela foi comprada pela Hapag-Lloyd, né? Sim. Então foi uma sensação de dever cumprido ali também, né? Sim. E aí depois a gente resolveu empreender, né? Sim. E estou muito feliz com isso aí. E aí nasceu a GM. Aí nasceu a GM Containers, né? GM Containers, Giovana e Mirella são as minhas... Ah, legal. Era isso que eu ia te perguntar agora. Por que GM? Né? Muita gente pergunta, GM, Gilvan Moraes? Não, é a Giovana e a Mirella, né? As razões da minha vida aí. E a gente resolveu, na verdade, empreender, né? Por que não? Sim. Né? Por que não? Então, às vezes a gente se questiona bastante, será que não vai dar certo? Será que vai? Será que... E a gente tem que tentar, né? Confiança acima de tudo, né? Fé, muito trabalho, muita perseverança. Graças a Deus, nesse momento eu descobri o quanto eu era bem quisto nesse mercado. Sim. Porque no início eu precisei de muitas pessoas, né? Então muitas pessoas me estenderam a mão aí. E eu tenho aí muita gratidão, né? Por muitas pessoas que tiveram ao meu lado aí nesse momento. Porque todo começo ele é muito complicado, né, Emerson? Sim. Todo começo é difícil, né? Sim. E aí a gente pensou, repensou. No primeiro momento, né, com freio de mão puxado. Mas com a direção de Deus, a gente... foi aí com muita convicção e graças a Deus voltando também, né, eu quase entrei na ZIM. Sim. Né, nesse período antes de empreender, né, antes da abertura da GM Container, eu estava ali já quase entrando na ZIM e tal, as coisas tinham se adiantado muito, entrevista, salário e tal, tudo certo ali e tal. E no final das contas, a CEO ela decidiu remanejar uma pessoa lá de dentro. Já era a Viviane? Eu não sei que é uma moça. Ela esteve aqui, Viviane. É uma moça que já era de lá e tal, e aí me deram a negativa, falaram, cara, tava tudo certo, mas infelizmente e tal. E eu tava, na verdade, conversando com um amigo, há 2 meses atrás, eu estava em Itajaí, e estava conversando com um amigo que foi muito influente nesse meu link com a ZIM. Sim. E eu fui agradecê-lo pessoalmente. Falei, cara, eu queria te agradecer, né? Tal. Ele falou, Gilvan, ainda bem que não deu certo, né? Pois é, né? E é verdade. Como você disse, Deus ele fecha algumas portas para abrir outras. Sim. E graças a ele fechou essa. Num primeiro momento a gente não entendeu e tal. Mas ele abriu uma gigante, né? Eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço. Graças a Deus a empresa ela tem crescido. É até isso que eu ia perguntar para você. Explica para o pessoal o que a GM faz, onde ela atua. Nós atuamos de uma forma muito, muito forte, muito agressiva na venda de containers, né? Na venda de equipamentos. Na verdade é um mercado às vezes um pouco desconhecido. Sim. Pelas pessoas. As pessoas estão muito habituadas a passar em algumas cidades, ver lá a hamburgueria de container, ver a casa container, ver um escritório, ver um almoxarifado. E isso, obviamente, chama a atenção. Mas muitas pessoas não sabem, né, dos bastidores, o porquê isso. Então, para quem não sabe, na verdade,
a maioria dos containers aí, quando eles atingem, né, os 10 anos aí, né, às vezes alguns um pouco menos, os armadores têm por praxe aí, né, tem por procedimento, colocar esses containers à venda. Colocar esses containers à disposição de um mercado que a gente chama de mercado de segunda mão. Então é nesse momento que nós, né, a GM, ela entra, adquire esses containers, né, e vende ao mercado. Sim. Né, vende ao mercado, que é um mercado grande, vasto. Hoje nós atendemos todo o Brasil, né, porque além do fornecimento do equipamento, do container, a gente também faz o transporte. Então a gente faz toda a logística, né, da entrega do container. Né? Então hoje, se tem alguém querendo construir uma lojinha no interior de São Paulo, então quer fazer um container, algo móvel, pode procurar que você vai dar todo o caminho. Todo o caminho, todo o suporte. Se não tiver o projeto, nós desenvolvemos um projeto. Nós temos uma área aqui em Santos onde a gente desenvolve a transformação, que é o que a gente fala, né? Por exemplo, às vezes um cliente ele quer o container simplesmente pintado. Sim. Então, obviamente, a gente pinta esse container por fora, interno, pinta piso, deixa ele bacana, o container fica seminovo, a gente faz um upgrade no container, ele fica realmente próprio para um alimento. Perfeito. Por exemplo, né? Container reefer também a gente atua de uma forma muito agressiva. Tem aí esse pessoal agora dos frigoríficos, né? A questão um supermercado que não tem uma câmera. Exatamente. Compra um container desse e já começa a utilizar como câmera fria. Né? Exatamente isso. E a gente tem atendido todo esse público, né? Desde do reefer ao dry, aquele que quer, às vezes, um container para utilizá-lo em uma obra, né, na construção civil. Sim. Né? Eu quero um almoxarifado, eu quero apenas um escritório. Por exemplo, hoje empresas de ônibus têm buscado container para fazer ali um ponto de descanso para os motoristas. Legal. Quando eles trocam ali e tal. Um ponto de descanso, motorista, você divide aí a outra metade do container, um gatezinho para a galera comprar. Sim. Ali o bilhete da passagem e tal. É uma tendência que está muito forte no Brasil, são agora os condomínios. Os condomínios estão fazendo agora os mini mercados, né? Sim. Dentro, obviamente, dos seus próprios, né, condomínios aí. Então você tem lá um mini mercado feito em container. Isso tá uma febre. E é móvel, né? Exato. Então, assim, o container ele tem várias utilidades. Tem aquele cara que tem a chácara, tem o sítio, e ele quer guardar as coisas dele lá, não quer que fique aí né, ao tempo, ao relento. Então ele guarda ali. Então o container ele tem uma série de... Já vi, inclusive, o pessoal fazendo Airbnb com container, né? Exato. Fazem casas em containers e... Kitnet, condomínio. Então o pessoal está investindo forte nisso. Sim. Investindo bastante. Atendi um cliente a semana passada, aí levei vários containers, levamos muitos containers lá, e ele está fazendo justamente isso, está fazendo lá um condomíniozinho para começar a depois alugar. E a grande vantagem é a confiabilidade, né, do container, porque você imagina que ele é utilizado com vários containers um em cima do outro. Exato. Né? Todos carregados com 20, 30 toneladas, né? Então, estrutura não falta ali, né? Para poder utilizar em qualquer lugar, né? Exatamente. O pessoal às vezes me pergunta isso. Às vezes um comprador fala, poxa, eu quero comprar 2, 3, mas pode colocar um em cima do outro? Eu falo, dá uma olhadinha no YouTube lá e vê o navio carregado lá. Você vai tirar... Então a gente explica, não tem nenhum tipo de problema. Ele já é feito para isso, né? A questão mesmo ali do painel, né? O pessoal às vezes não tem conhecimento técnico, fala, não, isso aí realmente já foi fabricado para realmente enfrentar as intempéries do mar aí. Esse container já tem 10, 12 anos de utilização, é uma chapa 3 milímetros, aço cortem e tal. Então a gente entra ali um pouco mais na técnica para que a gente consiga dar
uma confiabilidade, né, ao cliente, que a gente consiga ter crédito em aquilo que a gente vende, né? Então você vende, mas você explica e tenta provar para o cliente quando o teu material, quando o teu produto chega lá, né? Sim, muito legal. Então, se você tem interesse em adquirir um container, seja reefer, dry, quer fazer algum projeto, tem alguma ideia, procura o Gilvan. Depois, até mesmo nesse episódio mesmo, a gente vai deixar o link com o contato dele. Você pode entrar em contato pelas redes sociais, Isso. que ele vai te ajudar da melhor forma possível. Com certeza. Agora vamos deixar a coisa mais leve. Eu vi que você já contou algumas histórias já engraçadas, mas eu sei que tem várias. Eu mesmo já vivenciei algumas, só que essas não pode contar. Mas tem alguma legal que você queira contar pra gente aqui? Tem uma que... Tem uma história que... essa história ela me emociona, na verdade, sabe, Emerson? Foi uma história que me emocionou bastante, assim, porque marcou, né? Marcou. Eu acho que hoje o ser humano ele perdeu um pouco, né? Aí o sentido da vida e tal, mas a gente tem sempre que acreditar, né, nas pessoas, sempre tem que acreditar em dias melhores, acreditamos no amor, acreditamos que a gente pode sempre estar ajudando o nosso, né, alguém que está ao nosso lado, e foi bacana isso. Eu tive essa oportunidade, né, trabalhando no comércio exterior. Eu lembro que eu estava lá na minha mesa. Isso foi um episódio na Expresso Mercantil. Eu vou levar para a minha vida isso. E, de repente, tocou o telefone. Era o dono de uma grande transportadora aqui de Santos. E ele me explicou o ocorrido e pediu para que eu marcasse uma reunião com ele e tal. E prontamente a gente sempre manteve aí a porta aberta com todos, né? Para poder ajudar de alguma forma. E eu recebi, ele falou que levaria a funcionária dele lá no escritório e tal. E ele esteve lá no escritório e chegou com ela e começou a explicar o caso. Falou, eu gostaria que você explicasse e tal. E a menina muito emocionada, né? Ela falou, olha, eu trabalho na empresa X aqui há tantos anos e tal. Sou responsável lá pela importação, pela movimentação dos contêineres, né? Devolução para os armadores e tal. E aconteceu que esse container aqui, desse armador, né, de vocês aí, esse container ficou, aí está, né, ainda, e por 3 meses, né, ele ficou, fisicamente, ele ficou numa pilha, né, atrás de outros containers, e eu perdi o controle desse equipamento, e ele está lá ainda por 3 meses, e a gente já sabe, a gente já pediu para calcular. A demurrage realmente é um valor exorbitante, não tem como a gente arcar com esse valor e tal. E aí o patrão, ele pediu a palavra e ele falou, olha, ela tem ciência de que não existe um outro caminho a não ser a demissão dela, né? Porque foi uma falha individual, explicou, a gente sabe, falhas acontecem, erros acontecem, ser humano e tal, mas olhando para o número, né, não tem como a gente fazer algo diferente. Então, realmente, e ela, quando ele começou a falar isso, ela realmente muito emocionada, chorando copiosamente mesmo, né? E aquilo começou a já mexer comigo ali, né? Eu falei, preciso fazer algo, né? E ele falou, olha, não tem uma outra alternativa. Você vê o que dá para você fazer, aí o que der para fazer, a gente vai agradecer. Mas como está isso aí, não tem uma outra alternativa a não ser demiti-la e ela tentar com a sua rescisão e tal. Ela está há anos lá, a gente saldar essa dívida, cara. E aquilo mexeu muito comigo, né? Aquilo eu fiquei realmente muito emocionado de ver essa moça desesperada. Ela falou, né, casada, com filhos e tal, e precisava realmente de uma solução, né? E eu fiquei muito sensibilizado com isso e eu falei, olha, vou tentar fazer o meu melhor aqui. Eu não sou dono da empresa, não sou dono do armador, não sou dono do container, mas o que depender do meu esforço, né,
profissional, pessoal, a gente vai fazer, né? Então, vamos ver o que a gente consegue e tal. E eu lembro que eu entrei na sala do meu diretor e, né, já aproveitando aquele momento ali, eu falei para ele, olha, está acontecendo uma situação e a gente precisa realmente ajudar, a situação é essa. E eu vi que realmente é uma situação muito delicada e eu me sinto na obrigação de ajudar e eu também conto com a tua ajuda, o que a gente pode fazer e tal. E eu lembro que naquele momento ele também ficou muito sensível, né, a essa situação. E Era o Show já ou não? era o Walter Bianchi. Tá. Era Walter Bianchi. Foi na Expresso Mercantil isso. Expresso Mercantil, certo. E aí eu lembro que ele ficou muito sensibilizado com a situação também. E aí ele mandou uma mensagem para o armador, né, explicando da situação. Ainda tinha um armador, é verdade. Tinha um armador. Nós éramos agentes marítimos. Então, naquele momento, a gente... Mas o Walter ele foi muito sábio, né, na mensagem, mandou uma mensagem em inglês, expressando também todo o sentimento dele, dizendo que era um caso muito atípico, né, era uma situação muito pontual, e o que poderia ser feito para que isso, né, essa moça não perdesse emprego, para que a família não fosse aí penalizada com a falta do emprego da mãe e tal. E para nossa surpresa, o armador aí, ele deu um desconto na ordem de 90%. Caramba. 90%. Foi um desconto, assim, absurdo, que nós nem esperávamos que isso realmente aconteceria. E eu lembro que, após essa decisão, né, quando a informação chegou para nós, eu chamei os dois novamente lá no escritório e ela também emocionada, lá nervosa, na expectativa, ansiosa, ele também, porque era um problema dele com o cliente dele, né? O cliente final dele. E aí, quando nós demos a notícia, essa moça não sabia o que fazer para agradecer, chorava, alçar e tal. E o próprio dono da empresa também ficou bastante emocionado. Então, é uma coisa que me marcou. Né? A gente conseguir ajudar uma família, nós autorizamos, eles devolveram lá o container, o valor realmente foi muito irrisório, né, para pagamento. E depois disso eles voltaram lá, me levaram um presente, ela se emocionou de novo. E a gente criou ali até um vínculo de amizade e tal. Por trás de todo o processo existem pessoas, né? Exato. Existem seres humanos, né? Exato. Então, legal. A gente não pode ser tão frio, né? Hoje a galera reclama muito aí, né? Que liga pro 0300, pro 0800. Eu acho que atrás de todo o processo existem seres humanos, né? Sim. E eu acredito que a gente, sim, deve se sensibilizar com algumas situações, né? Com certeza. E por falar em pessoas e seres humanos, chegou o momento de você fazer homenagem para pessoas que foram importantes na tua trajetória. Você já andou falando várias aí, mas eu sei que tem mais aí, né? Sim. Eu durante essa minha trajetória aí, né? Na verdade... você falou aí do Justus, né? O Elmer, infelizmente não está mais, não tá mais entre nós, né? Infelizmente, mas o Elder Justo, ele foi um cara que me ajudou bastante, sabe? Um cara que também confiou no meu trabalho. É um cara que eu lembro que teve uma situação que eu estava para casar, né? Quando você está para casar, você também sabe como é que, né? Eu vou para 28 anos agora, graças a Deus, mas quando a gente está para casar, a gente sonha com boleto, né? A gente já começa a sonhar com boleto. E eu lembro que, obviamente, eu estava nessa fase e a minha esposa trabalhava na época na S. Magalhães, né? A Rose trabalhava na S. Magalhães e eu estava nessa época na Expresso Mercantil e naquela, né, aquela ansiedade das coisas acontecerem, de né, apagar as coisas e tal. E eu lembro que o Elder, ele me chamou e ele falou, fechou a porta, falou, Gilvan, senta aqui um pouquinho aí, queria conversar com você. E eu fui até preocupado. Vou perder meu emprego. Até eu falei, poxa, logo agora, né?
E aí o Helder falou, olha, eu sei que você vai casar, né? A gente tá sabendo aí e tal. E eu mandei uma mensagem para a diretoria sobre toda a tua contribuição, né? O que você tem feito aqui. E nós vamos te dar um aumento. Vamos te dar um aumento aí considerável para que você tenha a tua vida mais tranquila no teu início de casamento. Isso eu sei que vai trazer uma tranquilidade para você. E aí isso, pô, cara, alegrou muito o meu coração, assim, sabe? Eu falei, caramba. E depois ele me deu outras oportunidades ali, né? Antes dele ir depois ele foi para Rodrimar lá, né? Mas antes ele era o nosso gerente na Expresso Mercantil, antes do Walter Bianchi, né? Então, nesse primeiro momento aí, o Helder me recebeu, primeiro foi ele que me levou, me recebeu de uma forma muito calorosa, né? Me permitiu crescer bastante como profissional e como pessoa ali dentro, né? Eu também consegui fazer um trabalho bacana no setor de operações, uma coisa que para mim era nova. Fazia ali a parte de allocation dos navios ali, né? Da Senator Lines e tal. E foi um momento bem bacana. E foi um crescimento também profissional legal. E nesse momento ele falou, cara, eu acho que você é merecedor e tal. E mês que vem tá aí. E realmente não foi um papo de político, sabe? A diretoria veio, compareceu, eu fiquei feliz. Isso te motiva, obviamente. Isso te deixa com uma sensação de estar sendo valorizado pela empresa, né? Então é um cara que não está mais entre nós, né? Você trabalhou com os dois irmãos, então? Trabalhei com os dois irmãos. Trabalhei nesse primeiro momento na Expresso Mercantil com o Helder. E como eu disse, nós éramos agentes ali da Rangin. E quando a Rangin abriu o escritório, o Elmer foi o precursor ali, o Elmer que abriu o escritório, o Elmer que foi era o nosso gerente geral. Então eu fui trabalhar com o Elmer também. Então o Elber conheço, né? A gente tem aí, até hoje a gente se vê por aí e tal. Mas ele ia só visitar. Quando queria falar com os irmãos, ele ia lá nos visitar. Então a gente tem uma amizade legal também até hoje, né? Ah, muito legal. Tá? Mais alguém? Rapaz, que eu lembre assim, né? São essas pessoas mesmo que eu tenho assim, um carinho muito grande, né? A maioria, né? Já saiu aí do Comex, né? Não está mais aí. Mas um cara que também eu não posso esquecer, né, Emerson, que é um cara muito especial, que sempre me ajudou em momentos difíceis, porque o momento mal ele chega para todos nós, né? E o momento mal ele já chegou para mim algumas vezes, e realmente uma pessoa que é muito especial para mim é o Clay. O Clay é um cara que em toda a minha trajetória, né, ele sempre me estendeu a mão, sempre tentou me ajudar de alguma forma, né? Então, eu sempre me senti muito amparado. Então, essa relação que eu tenho até hoje, né, com a Riferbras, com o Clay, com você, né, o Nivaldo, às vezes à distância, né, por causa do tempo, correria e tal, mas o Clay é um cara muito especial, foi um cara que realmente... nos meus dias maus, nos meus momentos maus, é um cara que sempre se mobilizou, se movimentou para poder de alguma forma me ver bem, né? Então eu acho que um sentimento que eu tenho dentro de mim, que eu sempre carrego comigo, é gratidão, né? Gratidão é um sentimento que ele te abre portas e mantém essas portas abertas, né? Então, se hoje depois aí de 35 anos de comércio exterior, hoje eu empreendo, a empresa vai muito bem, graças a Deus, as coisas têm acontecido numa velocidade que nós também não esperávamos, mas se nós chegamos onde chegamos, é porque também eu tive muita gente que deu aquele empurrãozinho, aquele suporte, né, para que a gente conseguisse galgar alguns degraus aí da nossa vida, né? E essas pessoas que eu citei aí são pessoas muito, muito especiais, e uma delas que eu não poderia também deixar de
de agradecer ao Christian. Sim. O Christian da Vale. O Christian é um cara também que sempre colaborou bastante para o meu crescimento profissional. Um cara que também sempre esteve me apoiando, né, nos piores momentos aí. Ele sempre teve, né, para mim, é um cara que, um ser humano fantástico, o Christian da Vale Container. Além de parceiros, são muito amigos, assim, né? Legal. Então é um cara que também não poderia deixar de citá-lo aqui, né? Então fica aqui o meu agradecimento a todas essas pessoas que fizeram, né, e fazem parte aí da minha vida profissional. Não, mas tenha certeza que se te ajudaram, se as coisas aconteceram, porque você é merecedor, né? Então, com Amém. certeza, não é à toa. As coisas não acontecem por acaso. Te agradeço aí as palavras. Mas agora vamos para mais um quadro. Agora se chama Papo de Convés. Papo de convés. Você vai ter agora que indicar um livro, ou um produto, alguma coisa que o nosso parceiro Amazon vai estar fazendo uma oferta especial. Bacana, legal. Como eu te disse, né, a minha vida ela sempre foi pautada na fé, né? Eu tenho muita fé em Deus, eu sou um cara que busco muito estar com que Deus esteja no centro ali da minha vida, sabe? Então, e um livro que eu gosto, que eu recomendo, chama-se Bom Dia, Espírito Santo. Sim. Né? O autor é o Benihim, né? É um livro bacana, é um livro que vale a pena realmente as pessoas acessarem, lerem, porque em dias difíceis, onde as pessoas vivem hoje com crise de ansiedade, síndrome de pânico, né? A síndrome do pânico tem tomado conta aí dos consultórios, dos psicólogos, né? A gente tem falado muito sobre isso. A questão da ansiedade é uma pré-ocupação da nossa mente, né, excessiva sobre o nosso futuro. E sobre o nosso futuro, é só Deus que sabe. A gente não pode fazer nada sobre o nosso futuro, né? Saio daqui a pouco desse podcast, tenho que ir para minha casa, mas não sei se chego. Então, assim, o nosso futuro pertence a Deus. E esse livro, Bom Dia, Espírito Santo, ele é um livro que realmente acrescenta bastante na nossa vida, né, naquilo que... Porque eu tenho dito que uma boa leitura, ela se torna um manual de vida para nós, né? Sim. E esse livro aí é um manual de vida, então... Muito bom, obrigado pela dica. Então, você que está acompanhando aí, se interessou por esse livro, você está vendo na tela aí um QR Code que tem desconto do Sem Calado para você comprar através do nosso parceiro Amazon, tá bom? Então, excelente dica do Gilvan, tá? Agora, primeiro eu queria agradecer por você ter aceito o convite de bate-pronto, como você mesmo falou. Para mim foi uma honra poder te receber, ver você contar a sua história, conhecer, porque tem muita coisa que eu não conhecia da tua história. Sim. Então é muito, muito legal, é muito inspiradora a sua história. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Emerson, eu que agradeço. Assim, para mim, realmente foi um momento muito importante, oportuno, inclusive, aí com tudo que está acontecendo na minha carreira, na minha vida. Sim. Te agradeço bastante pelo convite, me senti muito honrado, né, de estar fazendo parte aí desse podcast do Sem Calado, e desejo muito sucesso para vocês. Já tem sido, né? Já tem sido, já está indo pro segunda temporada. Temporada aí, né? Então eu tenho certeza que vai continuar fazendo muito sucesso. É algo muito agregador a todo mundo, a nós que já estamos no mercado, que já, né, temos alguma experiência, aos estudantes, ao pessoal que admira o trabalho de vocês. É algo que agrega bastante. Então, muito sucesso para vocês e muita prosperidade aí. Eu que agradeço mais uma vez. E agora, para finalizar, tem o último quadro, que se chama A Deriva. Eu vou falar algumas palavras e você vai falar o que você quiser sobre essas palavras. Vamos lá, então? Vamos lá. Qual a importância da família para você? Família. Família é a minha base, né? Família é a minha base. A família é a minha estrutura, né? É aqueles momentos que parece que o mundo está desabando, parece que o mundo está conspirando contra você, né? E aí você olha para a tua família, vai para os braços, literalmente, da sua família.
minha esposa. Eu costumo dizer que é a minha costela, né? Sim. E sem ela realmente eu não vivo. É uma pessoa que me conhece pelo olhar, me conhece quando eu estou muito feliz, muito satisfeito, me conhece quando eu estou triste, me conhece quando eu estou decepcionado. As minhas filhas também são meninas que são muito especiais, né? Estudiosas, têm muita fé em Deus, envolvidas na igreja. Então, meninas que sempre me deram muito orgulho, né? Então, quando eu olho para minha família, eu me sinto muito confortável, me sinto muito amparado. A sensação que eu tenho é de fato de estar no meu porto seguro, sabe? No meu conforto. Então, a minha família, para mim, é a minha base, é o meu sustento mesmo. Sim, e nós sabemos, né, quem te conhece sabe que você é um homem de Deus, né? E quando foi que você percebeu que Deus faria diferença na sua vida? Cara, desde cedo eu aprendi com os meus pais, né? Eu fui criado nesse meio, né? De muita conexão com Deus, de muita fé. E eu fui criado num berço, né? De muita fé. E logo na minha adolescência eu comecei a perceber que o mundo não era azul, né? Que existia um lado bom da vida e que existia um outro lado que não era tão legal. E a vida, ela é feita de escolhas. Deus, ele nos deu livre-arbítrio. E nesse dado momento eu sabia que o lado bom, né? Escolher andar com ele era a melhor escolha que eu poderia fazer, né? E hoje está comprovado, né, que a minha vida com Deus, a fé que eu tenho nele, tudo aquilo que eu passei, né, todas as conquistas que ele me permitiu, tudo aquilo que ele me proporciona todos os dias, né, a felicidade, o amor que eu tenho da minha família, tudo que ele me proporcionou até hoje, me faz acreditar cada vez mais que essa foi a escolha melhor que eu fiz lá atrás, né? Num tempo em que eu poderia ter optado por um outro caminho, né? Um caminho pecaminoso, um caminho talvez aí de fazer coisas que não agradassem a Deus. Mas eu sabia que eu tinha que ir por um outro caminho, que por ali realmente a felicidade, né, a plenitude, né, estaria me encontrando. E hoje, graças a Deus, eu tenho essa plena convicção, né, de que eu fiz a melhor escolha, né, de andar com ele, de caminhar, né, todos os dias, de saber que o ar que eu respiro é a permissão dele, né. Que legal. Mas agora, falando da tua carreira, nessa toda a tua trajetória que você teve de escolhas, alguma você teria escolhido diferente? Não, seguramente não. Eu acho que eu nasci para isso, né? Eu sempre respirei a vida do comércio exterior. Eu nasci para o container. Sim. Cara, como eu te disse aí, né? Uma das minhas filhas, ela já está aí. Eu não queria que ela se envolvesse com o comércio exterior. Eu falei, olha... Falei, não, deixa o pai falar sozinho na rua. O pai falar sozinho na rua, não quero te ver falando. Então, assim, eu falei, é legal, tal, mas se você quiser, as coisas estão, né, acontecendo, vai fazer uma faculdade legal, escolhe aí, vai fazer medicina, vai fazer direito, vai fazer fisioterapia, vai fazer alguma coisa que você... E ela virou para mim e falou, não, pai, eu gosto do container, eu gosto disso que você sempre viveu, né? Você sempre falou, explicava e tal, então eu gosto disso. E eu falei para ela, então você faz assim, faz uma faculdade que você não fique refém do comércio exterior. E aí ela fez direito, né? E está agora aí, daqui a pouco, buscando um espaço no legal, né? De algum... Então, tá no sangue, então eu não faria outra coisa, não. Tá bom. Agora, para a gente finalizar, a pergunta que não quer se calar. Você sente saudade dos Conero ou não?
Seguramente não. Vamos ficar com o Reefer. É melhor, né? Vamos ficar com o Reefer, motor integrado, tudo direitinho. Não precisa de empilhadeira para colocar nada. Vamos ficar com o Reefer que eu prefiro. Então tá bom, eu também. Então, com essa resposta, finalizamos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Muito obrigado por vocês terem acompanhado, ter estado conosco, essa história super legal. Então aproveita, curte, compartilha com os amigos e muito obrigado mais uma vez por vocês estarem conosco até o final. Um abraço!